Bem-vindos ao podcast Transformec Talks, dedicado ao financiamento verde para apoiar as empresas de menor dimensão a investirem na sustentabilidade e ganharem competitividade. Este é um projeto financiado pelo Compete 2030 e promovido pelo CVR, Centro para a Valorização de Resíduos, pela Associação Smart Waste Portugal e pelo Secolab, Laboratório Colaborativo para a Economia Circular. Neste episódio vamos falar sobre comunicação da sustentabilidade, transparência e impacto. Eu sou o Pedro Matos Trigo e tenho hoje dois convidados, Alexandra Costa e Ricardo Silva. Vou começar por conversar com Alexandra Costa, jornalista que está a assinalar 30 anos de carreira em títulos como a revista Exame, Diário de Notícias, Dinheiro Vivo e outros ligados ao turismo, gastronomia, vinhos e tecnologias da informação. Fundadora do projeto Green Ocean, é especialista em comunicação de sustentabilidade e escreve atualmente na revista Grande Consumo. Olá, Alexandra. Olá, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, eu é que agradeço. Vamos então falar do verde sem rodeios, para perceber o que é isso de comunicar sustentabilidade e que impactos tem nas empresas. Fique por aí, porque vamos explicar tudo de forma simples e prática. Alexandra, a primeira reação dos gestores quando se fala em investimentos para sustentabilidade é no mínimo de desconfiança. Eles encaram isso como custos e não propriamente como investimento. Pelo menos era assim quando se começou a falar destes temas nas empresas. E a Alexandra já fala disso há muito tempo. Como é que vê a sua missão de comunicar estas questões? Desde logo, os jornais receberam bem a necessidade de reservarem espaço para estes temas? E os empresários leitores, neste caso, aderiram? Como é que eles aderem atualmente enquanto consumidores do jornal destas secções? Podemos dizer que houve aqui várias fases. A realidade atual não é a realidade de há 5 anos, por exemplo, ou de há 10 anos, pior ainda. Quando se começou a falar de sustentabilidade, havia poucos meios a abordar o tema. Porque também não havia muita informação, não sabia muito bem o que era isto de sustentabilidade. E começou-se a falar pelo âmbito ambiental. Eu creio que todos sabem que a sustentabilidade tem 3 vertentes, a ambiental, a económica e a social. E só quando as 3 interagem em conjunto é que existe uma verdadeira sustentabilidade. Faz um pouco de sentido que se tenha começado a falar pela parte ambiental, é mais fácil de falar sobre ela, há resultados mais imediatos e há a preocupação do planeta. É mais óbvio, é mais atual, não é? Exatamente, notícias sobre nós esgotarmos os recursos do planeta a meio do ano é algo já recorrente. E os meios começaram a falar sobre isso. E começaram a falar maioritariamente com um âmbito formativo, também para explicar às empresas, aos leitores, o que é isto da sustentabilidade, que medidas é que existiam, o que é que podiam ser feitos, o que é que a Comissão Europeia estava a fazer, porque a Comissão Europeia ao longo destes anos tem tido um papel muito ativo a nível mundial sobre a área da sustentabilidade. E foi assim que começou. Começou com textos mais formativos e que depois foram evoluindo ao longo do tempo, à medida que começava a haver mais informação, à medida que as empresas começavam a adotar este tipo de medidas, a dar exemplos. Porque textos formativos são muito interessantes, mas as pessoas aprendem muito também com os exemplos. E então começaram a surgir os textos onde falávamos de empresas que estavam ativamente a trabalhar nesta matéria e preferencialmente empresas portuguesas, ou pelo menos que estavam a atuar no mercado nacional. E ao longo do tempo também começaram a surgir mais meios. Portanto, houve aqui uma evolução positiva. Começaram a surgir textos, artigos formativos, começou a existir mais meios a abordar o tema e estes textos a aparecerem de forma mais frequente. Hoje em dia praticamente todos os meios, se não todos, escrevem sobre sustentabilidade numa ou outra vertente. Mas isto trouxe também obrigações para as empresas, porque assim, surgem oportunidades de financiamento, mas também têm que responder ou corresponder a certas obrigações para poderem recorrer a esse financiamento. Estas regras, como é que elas acha que elas podem utilizar isso como
uma oportunidade de diferenciação precisamente no acesso ao crédito ou ao financiamento verde. Essas novas regras e a adaptação delas. Sim, perfeitamente. Eu mencionei há pouco o papel da Comissão Europeia e essas regras decorrem precisamente de tudo que a Comissão Europeia tem feito ao longo do tempo. Portanto, há vários estágios. Uma empresa não pode dizer que é 100% neutra, por exemplo, se não cumprir os 3 estágios, os 3 scopes. E aí depois aparece outro tema que eu acho que tu vais abordar que tem a ver com o greenwashing, mas eu vou pegar nele um bocadinho mais tarde. Sim. Mas efetivamente começou-se a falar de sustentabilidade pela parte ambiental e agora, através da Comissão Europeia e desta questão do financiamento verde, avançou-se para a parte económica. Porque uma empresa pode ter 1001 medidas que protejam a sustentabilidade ambiental, que se ela não for viável economicamente, não avança. Claro. Portanto, a parte económica é muito importante. E a Comissão Europeia definiu, há passos, portanto é impossível toda a economia avançar ao mesmo tempo para implementar este tipo de medidas. E começou-se a implementar as medidas setor a setor, ou pelo menos dimensão a dimensão. O setor financeiro acabou por ser um dos primeiros, se não o primeiro, inclusivamente pela inerência do seu negócio. Portanto, há todo um conjunto de regras, quer de implementação de medidas de segurança, quer a nível de reporte, que já foram implementadas, e depois passou-se para empresas cotadas, empresas de grande dimensão. As PMEs acabam também por ser impactadas, não tanto por Sim. legislação, porque isso ainda não acontece, mas mais por pressão das empresas a quem elas reportam. Eu tenho uma empresa, uma PME, e sou fornecedora de uma multinacional, por exemplo. A multinacional quer avançar com este tipo de medidas e vai fazer pressão sobre os seus fornecedores mais pequenos, porque para ela atingir o último scoop, para ser efetivamente neutra, todos os seus fornecedores, toda a cadeia de valor tem de estar registada e tem de fazer o seu reporte. Claro. Portanto, Mas, eu acho que desculpa estar-te a interromper. Força. As PMEs vão avançar mais cedo do que a legislação prevê, do que a legislação exige, por pressão das empresas a que elas fornecem. E Sim, isso no fundo. isso tem impacto depois no financiamento, porque vai haver uma diferenciação positiva a quem cumpre estes objetivos, a quem cumpre estas medidas. Mas lá está, a tal questão do greenwashing. Se calhar já foi pior, digamos assim, as regras começaram a apertar, mas mesmo assim, portanto, esta questão da transparência que o greenwashing acaba por se opor, não é? Há mecanismos neste momento que sejam mecanismos de verificação que sejam efetivos para garantir que o financiamento verde está realmente a ser aplicado em projetos com impacto ambiental positivo e não disfarçado, digamos assim. Não é? Porque a comunicação faz-se nos dois sentidos, portanto, é em direção às empresas, mas também das empresas para o mercado, para os consumidores, para os seus fornecedores, seja o que for. E daí ter surgido as técnicas do greenwashing para fazer de contas que, não é? E houve a necessidade de começar a verificar se era greenwashing ou se era verdadeiramente ações no sentido da sustentabilidade, neste caso o ambiental. Não é? Esses mecanismos, tens ideia se esses mecanismos têm validação no fundo? É assim, isto é um processo contínuo. É um processo contínuo. E a questão do greenwashing surgiu também muito por má utilização do termo sustentabilidade por parte das empresas. Eu não sei se intencional, se por alguma confusão no seu conceito. Eu não quero ir para pelo lado mau da questão de ser intencional. Mas a verdade é que houve muita publicidade. Eu sou uma empresa sustentável, eu sou muito amiga do ambiente, eu isto e aquilo. E depois verificou-se que, na verdade, as medidas não eram assim tão sustentáveis, ou na verdade não referiam-se apenas a uma parte da cadeia de valor e não a toda a cadeia de valor do produto ou serviço. Portanto, e isso gerou efetivamente a questão, o aparecimento do conceito de greenwashing e a necessidade de haver medidas de regulação. Em dezembro de 2023, não sei precisar o dia, confesso, a Comissão Europeia lançou um documento que ainda hoje é usado, que é o guia para saber se está a ser ou não praticado o greenwashing. E ao longo dos anos,
e deste tempo, a Comissão Europeia tem emitido novos documentos e atualizado as suas diretivas por forma a definir o que é ou não é greenwashing, como é que as medidas são ou não são medidas, Uhum. que medidas é que as empresas têm de ter para poder ser consideradas como sustentáveis e em que ponto do processo da cadeia de valor. Portanto, digamos que o processo não está fechado. Eu acho que nunca irá estar fechado porque as coisas evoluem, mas efetivamente já estão a ser dados passos no sentido de garantir que quando uma empresa diz que está a cumprir ou atingiu um determinado ponto de sustentabilidade, que efetivamente está É ou verificável. não, não é? E depois o consumidor está cada É vez mais mais exigente. atento, é informado, está cada vez mais informado, embora às vezes nem sempre muito bem informado. Mas aí entramos por outra área que não é a que Uhum, tu queres uhum. hoje abordar, Exato. mas, Sim, ah, e é mais exigente também, não é? é mais exigente, portanto há mais informação, portanto os próprios consumidores também estão mais atentos e começam a ver, tipo, aquela empresa diz que é sustentável, mas depois os produtos que traz vêm do outro lado do mundo e têm uma pegada, Exato. portanto, Uhum, uhum, uhum. não só começa a haver uma maior fiscalização por parte das entidades oficiais, mas o próprio consumidor começa a estar muito atento e inclusivamente a penalizar as empresas, não tanto as empresas que são honestas e dizem: "O meu produto não é totalmente sustentável", mas as empresas que dizem que eu sou sustentável e na verdade não são. Pois. E vamos voltar aqui um bocadinho à parte do financiamento verde, que é o crédito neste domínio ainda é pouco expressivo. Achas que há pouca oferta por parte da banca, ou que é desajustada, ou há falta de procura ainda por parte das empresas no domínio do financiamento verde? Ou seja, a banca e as PME já falam a mesma língua quando estamos a tratar de projetos de economia circular? Achas que. Como é que tu Eu vês acho que isso? não há uma resposta única. A resposta mais certa provavelmente será um mix de todos os fatores que tu acabaste de mencionar. Uhum, uhum, A banca começa a ter produtos nessa área, começa a haver alguma procura, mas ainda um bocado tímida, e claramente a procura vem mais de empresas de grande dimensão ou que estão cotadas na bolsa. As PMEs, serão talvez a exceção serão as PMEs que ainda são pequenas, mas que atuam em áreas ou muito tecnológicas, muito exigentes e que efetivamente trabalham esta matéria. Por exemplo, há várias startups que atuam na área da economia azul, por exemplo, e que, ah, se que têm feito, eu não diria financiamento verde, mas, por exemplo, quando fazem rondas de capitalização, efetivamente quem está interessado são, empresas e fundos que trabalham predominantemente a economia azul, a parte de sustentabilidade. Portanto, às vezes quando falamos de financiamento pensamos obrigatoriamente na banca, e nem sempre é a banca que fornece o capital, ou pelo menos aquilo que pode ser considerado como financiamento verde. sim, sim. Eu acho que neste momento, quem está a disponibilizar mais o chamado financiamento verde são fundos de capital que estão a investir em startups que estão a trabalhar produtos, soluções na área da economia azul. Por exemplo, a economia azul está extremamente avançada nessa matéria, a trabalhar muito ativamente. E eu estou a falar de startups a trabalhar em Portugal ou portuguesas. Sim, sim, sim. Hum, a área das energias renováveis também está muito ativa nessa matéria, embora nos últimos anos, daquilo que eu tenho visto, em Portugal, há muita coisa relacionada com a economia circular e com a economia azul. Uhum. Bem, no fundo acabaste, eu ia-te fazer mais uma pergunta, esperava não te apanhar desprevenido e não apanhei porque já lhe respondeste que eu ia falar precisamente da inovação e de quais eram as áreas que tu consideravas mais, neste momento, mais fáceis de captar o interesse dos investidores e fundos comunitários e portanto praticamente acabaste por responder a essa pergunta. Então, se calhar, Uh, só acrescentar uma coisa, diz isto, faz favor. que é assim, não vem na comunicação social e a maioria das pessoas desconhece por completo, mas as nossas universidades, logicamente não são todas, mas nós temos universidades que estão muito à frente em termos de investigação e inovação. E porquê é que isso não sai para os órgãos de comunicação social? Porque, infelizmente, é aquela coisa do em casa ferreiros de pau, não é? Uhum, uhum. As universidades
com algumas exceções, Comunicam têm, mal. têm É isso que queres departamentos dizer. universitários e não divulgam os projetos de investigação em que estão envolvidos. Há Uhum. muitas startups dessas que eu mencionei que são projetos autónomos de coisas que Sim. nasceram nas universidades. Pois, spin-offs, coisas assim, não é? Exatamente. Uhum. Portanto, hum, as pessoas não têm noção. Às vezes, quando se fala do ensino, das universidades que estão ultrapassadas, não estão. O que acontece é que Uhum. elas não Uhum. divulgam cá para fora o que estão a fazer. Pois. Às vezes também é o segredo e a alma do negócio, por vezes. Por outras vezes, acho que tens razão, a parte da comunicação não será das mais fortes do lado delas. E eu acho que é uma Sandra, pena, porque há coisas muito, é verdade, é muito verdade, interessantes é verdade. a decorrer. Eu agradeço-te imenso, mas nós já esgotámos mais do que esgotámos o nosso tempo. Tenho que te agradecer imenso, muito obrigado. Pronto, mas mesmo assim vimos que a comunicação da sustentabilidade é realmente essencial para que as empresas compreendam não só a importância, mas também as vantagens de adotar novas atitudes neste caminho de um futuro mais verde e mais competitivo. Obrigada, espero ter dado aqui algumas luzes para futuras conversas. Obrigado, Alexandre. Até a Até a próxima. próxima. Vamos agora tentar conhecer casos concretos de sucesso. Temos connosco o gestor e líder associativo Ricardo Silva, engenheiro químico, presidente da ATP, Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e CEO da empresa Tintex Textiles, que vai contar-nos uma dessas histórias com impacto. Bem-vindo ao Transformec Talks, engenheiro Ricardo Silva. Bom dia, Pedro, muito bom dia e obrigado pelo convite. Eu vou começar por perguntar-lhe como é que a ATP tem integrado a transição verde nas prioridades das empresas associadas e quais os principais desafios que encontra quando trabalha este tema com elas. É uma ótima questão. Primeiro que tudo, a ATP representa um conjunto vasto de empresas, de diferentes tamanhos, dimensões e subsetores dentro da têxtil, desde fiações, tricotagem, tintorias, confecções, portanto, bem diversificado do ponto de vista da operação. A ATP tem um papel agregador e de conector com o que se passa no mundo, é vigilante com o que se passa especialmente na Europa, através da sua ligação à Euratex, que é a Associação Têxtil Europeia. Portanto, dentro do efeito de rede, tentamos sempre trazer a informação para próximo das nossas empresas, dos nossos empresários, para que possamos tomar todas decisões mais conscientes, no tempo certo, e estarmos informados do que se passa no mundo. Com isto é preciso uma estratégia, porque senão vamos estar sempre apenas ao sabor do vento. Portanto, ter uma estratégia europeia, uma estratégia integrada em Portugal e encaminhar os pensamentos dos empresários para que possamos ter aqui um efeito coletivo e sequencial, porque as empresas trabalham em rede, portanto a estratégia deve ser comum. E do lado da PME, agora já do seu lado, na parte de gestor de uma empresa do setor, quais são as maiores barreiras que uma PME enfrenta quando tenta candidatar-se a incentivos verdes? São burocráticos? O processo é burocrático, é complexo e mesmo com uma vasta experiência que temos ao longo dos anos em processos de candidatura a projetos, sejam desta natureza ou de natureza mais de inovação produtiva também, o processo é burocrático, portanto temos de ter paciência acima de tudo, temos de conseguir estar ciente dos tempos, das decisões e não querer tudo para ontem, mas ter um plano de negócios, um plano de investimento e sabermos muito bem aquilo que queremos obter deste plano. Ou seja, e uma boa dica é garantirmos que o que queremos fazer dentro destes projetos seria feito independentemente dos projetos existirem ou não. Portanto, a estratégia deve ser existente já na base da empresa. O programa de incentivos deve ser um complemento e não o motor principal. Ok. E no caso específico da Tintex Textiles, quer especificar-nos um bocadinho mais um projeto em que a partir ou com o financiamento verde foi gerado impacto direto na competitividade da empresa? Sim. Temos várias naturezas de investimento na empresa com impacto de verde. Ao nível de equipamentos, por exemplo, produtivos, nós somos uma tinturaria, por isso usamos muita água, muita energia, muitos produtos químicos.
e a eficiência dos processos é muito crítica para a operação e para a rentabilidade da operação. Portanto, desde cedo, isto foi em 2017, diria que esta primeira grande vaga, pensámos de que forma é que poderíamos modificar o nosso parque de máquinas para torná-lo mais eficiente, mais eficaz até nos processos, com menor recurso de energia e de água. Portanto, Sim. houve ali logo um plano estratégico para esta modificação a longo prazo. E aí tivemos o investimento desta natureza. Ao nível de projetos de inovação também, que é preciso ter sempre esta componente bem forte nesta área de atuação, o nosso foco e o nosso vetor estratégico parte também para cima deste tópico da água e dos recursos, dos químicos. Portanto, tivemos vários projetos financiados em copromoção e até individuais na procura de soluções tecnológicas para novos tingimentos, para tingimentos com menor utilização de água, utilização de energia, e depois recentemente também houve um projeto grande sobre a descarbonização, foi transversal a todo o país. Na nossa área foi como produzir vapor com menor impacto ambiental, fazer uma troca de gás natural para biomassa, ter um melhor isolamento em todo o processo, ter recuperadores de calor na empresa toda. Portanto, foi uma ótica de pensar o que é crítico na nossa operação, também do ponto de vista de custos, e aqueles custos que sabemos que vão subir, e o que é que nós podemos fazer internamente para racioná-los, para utilizar melhor esses recursos com menor custo. Portanto, e estar atento às tecnologias que existem à nossa volta, em Portugal, na Europa, e perceber de que forma é que podemos implementá-las nos nossos sistemas, sem criar uma disrupção completa também, porque isso pode criar muita entropia. Claro. E, portanto, agindo quer preventivamente, proativamente e preventivamente, não é? Exatamente. E notou, portanto, já efeitos, já 9 anos, salvo erro, como disse, quando começaram a lançar, portanto, já nota efeitos em termos da competitividade da empresa. Claro que sim. Um número muito certeiro daquilo que foi esse investimento de 2017 foi: nós reduzimos o consumo de água em cerca de 30% na empresa. Isto tem um impacto ambiental grande, mas tem um impacto de custo muito grande, porque a água no nosso processo é o solvente natural dos corantes e dos produtos químicos, e está presente em todos os lotes de fabrico. Portanto, e associada a essa quantidade de água está uma quantidade de energia, quantidade de sal, de produtos químicos, que está muito diretamente ligado à quantidade de água. Se reduzimos a quantidade de água, reduzimos os custos inerentes a essa água. Por isso, de um ano para o outro, vemos esta redução de consumos e continuamos a fazê-lo. Ou seja, teve um impacto no momento, foi uma transição grande, mas a cultura da empresa também muda. As pessoas começam a perceber que não é só máquinas que têm que mudar, os processos de fabrico têm de mudar. E a ação cultural, eu acredito que seja mais forte no longo prazo do que o próprio equipamento naquela altura. Portanto, essa transição que começou nesse ano, hoje em dia faz parte do nosso dia-a-dia, encontrar sempre soluções de melhoria e de redução de recursos. E esta estratégia foi alvo de comunicação, quer interna, pelo que vejo, pelo que acaba de dizer, presumo que sim, e externo, do ponto de vista externo, em termos de marketing, se quisermos, foi comunicada ao mercado? Sim, por uma razão também importante, que é importante dar a conhecer o que se faz, porque torna-nos diferentes, um pouco diferentes, se calhar, do mercado concorrente à nossa volta, gera ideias noutros parceiros de negócio e cria ali um fio condutor para novas conversas. Nós, ao mesmo tempo que fizemos esse investimento produtivo, por acaso, também lançámos uma campanha de rebranding da empresa, mais internacional, e o foco nos recursos é um tópico muito, muito forte na têxtil. Portanto, faz parte do vetor estratégico e de comunicação. Portanto, juntámos os dois e criamos uma estratégia de comunicação à volta desta redução de recursos e de maior eficiência. Até hoje, portanto, está nos nossos dias, seja internamente, seja fora. Até há outro tópico que é, junto dos clientes, ora bem, há uma ação de auditorias sempre. Temos muitos clientes a auditar-nos recorrentemente. Logo, estes números, estes indicadores, estas melhorias são um dos focos. Eles estão sempre a tentar perceber, ok, o que é que conseguiram fazer nos últimos 2 anos? E nos próximos 2? E nos próximos 3? Qual é que é a meta dos próximos 5? Sejam clientes, sejam organismos
também estatais, por exemplo. Supervisores, pois. Na nossa atividade temos auditorias energéticas de planos de 7 anos, portanto, todas as empresas desta atividade têm de ter isto. Portanto, há um conjunto aqui de pessoas e entidades que precisam de ver estes números, estas melhorias, porque o conceito aqui não é um número absoluto. Porque se eu lhe disser 150 litros por quilo, não lhe diz nada. Mas se lhe disser que há uma melhoria de 10% em 3 anos, uma melhoria de 30% em 10 anos, as pessoas já conseguem perceber isso. E já são métricas transversais a qualquer empresa. São pois, claro, é comparável. De uma forma sintética, consegue dizer-me quais são neste momento os instrumentos de financiamento verde, sejam nacionais, europeus, portanto do governo ou através dos fundos da União Europeia, quais é que estão mais acessíveis às PME? Tem ideia disso de uma forma assim muito sintética? Sim, as PMEs geralmente na nossa área e no nosso mundo industrial têm-se focado naquilo que traz potencial de investimento em equipamentos e soluções tecnológicas. Portanto, um nome muito comum é inovação produtiva, ou seja, são programas do IAPMEI que permitem este investimento nestas tecnologias. Há várias chamadas durante os anos, há vários períodos de tempo, não estão sempre ativas, mas vão nascendo, vão morrendo, mas se estivermos atentos conseguimos encontrá-las e recorrentemente vão aparecendo. Ou seja, uma é esta inovação produtiva, que é forte. Há depois a qualificação, internacionalização, nesta ótica também de comunicação para esta temática da transição verde e tudo. Portanto, nós não devemos focar apenas num ponto, mas devemos estar alertas para, dentro do investimento em equipamentos, dentro da nossa comunicação, do nosso processo de vendas, do nosso processo de qualificação interna da empresa, o que é que podemos acoplar e complementar. Portanto, eu diria procurar pelo IAPMEI, dentro do IAPMEI, é o caminho mais normal para as PMEs em Portugal. Okay. Muito obrigado. Nós vamos ainda ficar um pouco mais com o nosso convidado, Ricardo Silva, e com algo também muito útil para quem nos ouve, para as PME. Uma dica verde sobre como tornar uma pequena ou média empresa ou outra organização mais sustentável. Enquanto PME, nós precisamos estar muito atentos ao nosso dia-a-dia, à nossa eficiência, à nossa gestão. Portanto, a minha dica passa por identificar os aspectos mais críticos dos nossos custos, perceber como é que isto se pode tornar uma rentabilidade acrescida, ou seja, pensarmos ao nível da eficiência e não termos medo de tomar pequenos passos, pequenas vitórias, uma de cada vez, porque nós devemos sonhar alto, mas devemos executar passo a passo. Portanto, perceber quais são aquelas pequenas dorzinhas que nos estão a quebrar a rentabilidade e que devemos atuar mais facilmente. E, vitória a vitória, ir implementando medidas de melhoria e de sucesso. Estas foram as conversas com Alexandra Costa e com Ricardo Silva sobre financiamento verde e sobre comunicação da sustentabilidade, transparência e impacto. Se ficou com dúvidas ou quiser aprofundar alguma informação, pode contactar o CVR, Centro para a Valorização de Resíduos. No próximo episódio, vamos lançar mais perspectivas sobre o financiamento verde. Chegamos assim ao fim do episódio de hoje do podcast do projeto Transformec, com que o CVR, a Smart Waste e o Secolab mostram o financiamento verde como uma oportunidade real para tornar as PME portuguesas mais sustentáveis e competitivas. Obrigado por ouvir e até ao próximo episódio do Transformec Talks, apoiado pelo Compete 2030, Portugal 2030 e União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si.